Ai, Thay, eu tava vindo aqui pra biblioteca e olha que linda a boneca que eu achei. Que linda! Onde você encontrou? Linda! Ela tava perdida aqui na entrada. E aí eu olhei essa boneca, eu lembrei de uma história. Qual? A história do Teatro Pedro II. Vamos contar? Vamos. Então vamos. Tum, tum, tum. Quem é pode entrar. Tum, tum, tum. Quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. 1, 2, 3. porque era uma vez uma menina que adorava brincar de bonecas e de teatro de bonecas. Inclusive, ela tinha uma boneca chamada Mila que contracenava com ela em todas as suas peças de teatro. A Mila era uma marionete e ela ficava mexendo a boneca e aquela boneca participava de todas as peças teatrais da sua dona. Legal. No final do dia, quando a dona ia dormir, Mila conversava com os outros bonecos e contava todas as histórias que ela tinha vivido. Ai, ela gostava tanto de teatro. Mas as meninas crescem, né? Mila acabou ficando sem as suas cordinhas e ficou de enfeite num canto, porque a dona já tinha ficado mocinha, não queria mais brincar de boneca. Não acredito. Mas a Mila ficou tão triste. Não era isso que a Mila gostava. A Mila gostava de viver a vida do teatro e não ficar ali, jogada num canto. Mas um dia, a vida da Mila mudou, porque chegou para visitar a sua dona uns primos que vinham lá da cidade de Ribeirão Preto. E eles trouxeram até um boneco. Ah, pois muito bem. E esse boneco já fez amizade logo de cara com a boneca Mila. A Mila estava encantada e já queria saber de todas as histórias que o boneco estava trazendo da sua cidade de Ribeirão Preto. Foi então que ele começou a contar. Ele contou a história do Teatro Pedro II. Ele começou a contar que foram 5 décadas de espetáculos, de glamour. Mas essa história começou bem antes, quando o dono da cervejaria Paulista idealizou a construção do teatro. Em 1928, o dono, então, resolveu construir o teatro. Em 1930, o teatro acabou indo parar nas mãos do dono da cervejaria Antártica. Acontece que começou a ter a crise do café, a queda na bolsa, e aí o teatro acabou servindo para outra coisa. Em vez das peças lindas e maravilhosas, ele acabou servindo como cinema. Mudou toda a sua estrutura. E no subsolo do teatro ainda era servido para fazer os bailes de carnaval. E quando não tinha carnaval, ele servia como salão de jogos. Ficou até conhecido como a Caverna do Diabo. Isso mesmo. Por causa dessas mudanças de estruturação e por estar ali todo o material de um cinema, em 1980, ele acabou pegando fogo. Olha, foi uma tragédia. Foram necessários 5 anos para a reconstrução do teatro, mas graças a isso também foi possível resgatar alguns dos traços originais de sua arquitetura. Inclusive, uma artista plástica muito famosa, a Tomi Otaki, foi responsável por fazer o projeto da cúpula do teatro. Em 1991, ele passou por uma nova reestruturação. E na época, ele foi considerado o 3º teatro do país em capacidade de público. Mas apenas em 1996 que ele foi finalmente inaugurado. Mila estava encantada com tantas histórias, mas ainda muito curiosa. Agora, Drica, ela queria saber o porquê da escolha do nome Pedro II. O boneco continuou explicando então que o nome ele foi escolhido depois de um concurso que teve na época, onde a população de Ribeirão Preto tinha que escolher entre Pedro II e o nome de uma outra personalidade muito importante na nossa cidade. Ele tinha muito dinheiro. Dizem que ele era até dono de um cassino. Mas a Mila continuava curiosa. Quem era o tal do Pedro II? Quem? Ela descobriu mais uma coisa.
Pedro II foi filho de Dom Pedro I, o segundo e último imperador do Brasil. Mila, encantada com todas as histórias, resolveu fazer uma arte. Ela resolveu fugir para a casa dos primos de sua dona. É, isso mesmo. Ela foi lá, junto com aquele boneco que lhe contou toda a história. Inclusive, dentro da bolsa dele, ela encontrou um livro muito interessante. E quando chegou na casa dele, o que ela fez? Ela pulou dentro da mochila que o menino vai para a escola, porque ela ouviu que ele ia visitar o teatro. Ai, era o sonho dela. Ela, escondidinha, foi na bolsa da escola. E lá, quando ela chegou no teatro, ela pulou para fora e ela viu todas as coisas que o boneco contou e até mesmo coisas que o boneco não havia contado. Ela descobriu que no quarto pavimento havia uma sala de balé. Servia até como estúdio para poder ter os ensaios. Tinha também a sala dos espelhos e no subsolo o Teatro Meira Júnior, com capacidade para 200 pessoas. Ele serve tanto como teatro como auditório. Inclusive, eu acho que ele chama Auditório Meira Júnior. E assim a Mila ficou lá, maravilhada. Nunca mais ninguém ficou sabendo da Mila. Eu acho que ela se perdeu lá pelo teatro e quando eu vou lá, às vezes eu fico procurando para ver se eu a vejo, mas não consigo ver. Você já viu? Será que ela tá lá dentro? Eu acho que ela gostava tanto que eu acho que ela tá lá até hoje. Pode ser. E essa nossa história termina aqui. Que entrou por uma porta E saiu por outra. e quem souber, Conte outra. muito obrigada.